Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os textos litúrgicos da festa de São Tiago coloca diante do nosso coração, coloca diante de nós uma busca sincera, um questionamento de compreendermos quais têm sido as nossas intenções, o nosso servir, a nossa busca diante de Deus constantemente. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, junto de sua mãe, aproximam-se de Jesus com uma intenção no coração. Pedir a Cristo Jesus que um sente-se à direita, o outro sente-se à esquerda, no reino da glória, na vida eterna. Um pedido um tanto quanto ousado quando nós olhamos para a profundidade e compreendemos a realidade de estar ao lado de Deus na vida eterna. Nós não sabemos, nós não compreendemos e não cabe a nós tais acontecimentos. Mas Jesus leva esta questão, este questionamento para o lado do sacrifício. Não sabeis o que estáis pedindo, por acaso havereis de beber do cálice que eu irei beber? Jesus prepara o coração daqueles dois discípulos junto de sua mãe para tais realidades que passarão todos eles. Os discípulos respondem afirmativamente: nós podemos beber do cálice que vai beber. E Jesus acena confirmando: sim, irão beber do cálice. De fato, quando nós olhamos para a história, São Tiago, maior, é o primeiro dos discípulos a passar pelo martírio, a sofrer o martírio por amor a Deus, a Cristo Jesus, ao Evangelho. O cálice se refere, não mais que tudo, do que o próprio martírio, entregar a vida por causa de Deus. Mas antes de entregar a vida por causa de Deus, é preciso existir dentro de nós, dos nossos corações, das nossas vidas, uma sincera conversão, para sermos capazes de tais atitudes, de semelhantes atitudes. Por isso que, antes de tudo, diante da ira dos outros 10 discípulos, diante do pedido de Tiago e João a Jesus Cristo, Jesus traz este ensinamento: quem quiser se tornar grande, torne-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. É fazer-se servo todos os dias, é fazer-se humilde todos os dias, é termos o reconhecimento do nosso lugar na presença de Deus, o que muitas vezes nos falta, o que muitas vezes é escasso dentro de nós. Muitas vezes, como cristãos neste mundo, nós temos atitudes como da mãe e os filhos de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, junto de seus filhos, de querer estar à frente, de querer ter destaque, de querer estar nos melhores lugares só para ser visto pelos olhos humanos. Mas o que adianta estar em destaque, ser visto pelos olhos humanos, se na presença de Deus nós somos inteiramente falhos, fracos, somos pecadores? O que adianta a gente estar em destaque com uma máscara, se por detrás da máscara somos inteiramente horríveis, corruptos conosco mesmos? Não adianta nada buscarmos os melhores lugares, se de fato o que nós deveríamos buscar, almejar, é o céu, e lá não estaremos pelas durezas do nosso coração. De nada adianta querermos aparecer para os outros, se para Deus nós guardamos tantas máculas dentro do nosso coração. É compreender, meus irmãos, o mundo que nos oprime e no nosso coração nos faz, dentro do orgulho, querer buscar coisas que não somos, ser quem não somos, demonstrar realidades que não somos capazes de demonstrar, viver realidades que não somos capazes de viver. Nós nos envolvemos muito dentro destas realidades e nós nos perdemos do caminho de Deus. Por isso Jesus alerta estas realidades. Vocês estão pedindo algo que é difícil demais, mas não estão vivendo o básico para alcançar tais realidades. Não que seja impossível, mas para chegar ao céu, para estar ao lado de Deus,
na glória, é preciso tornar-se servidor, o maior de todos, o servidor maior de todos, o servo maior de todos, para ser o primeiro, para ser o grande. Isso é que nos falta, isso que é falho dentro de nós. Nós queremos tudo, mas não oferecemos nada em troca. Nós queremos tudo de Deus, mas não sabemos ofertar o mínimo das nossas vidas. Como que a gente quer ganhar o céu se a gente não busca todos os dias o céu? Como que a gente quer herdar a herança eterna se nós não fazemos o mínimo das nossas vidas todos os dias para buscá-lo? Entregando-nos continuamente, vivendo o sacrifício de amor todos os dias. O cálice que Cristo bebeu e que todos nós somos convidados a também beber, é aceitar a entrega total das nossas vidas. Se preciso for, derramar o nosso sangue por amor a Cristo Jesus, mas nós não estamos dispostos a esta realidade quando a gente vai colocar na balança. Eu quero seguir a Deus, eu quero estar no céu, mas eu não quero derramar meu sangue. Não quero me esforçar muito, porque vai me custar algo, vai gastar algo de mim. Ou seja, ofertamos pouco de nós, enquanto deveríamos dar tudo para Deus. Porque Ele deu tudo de si para nós, sem reservas, mas nós não sabemos ter as mesmas atitudes. Mas não é impossível para nós, buscando constantemente na presença de Deus, nos esforçando diariamente em dar o máximo, em entregar tudo que somos, tudo que temos, a buscar a servidão, a humildade, como de Cristo Jesus, deixar as vanglórias do mundo para herdar as vanglórias do céu, da vida eterna. Muitas vezes, os santos são aqueles que viveram no silêncio do seu coração, no desconhecido, se tornaram conhecidos depois que foram canonizados, aí sim se tornaram conhecidos, mas enquanto viviam a sua vida, muitas pessoas nem os conheciam, mas viveram a santidade e se entregaram por completo. E nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós julgamos ser e ter, mas isso muitas vezes só nos condena. Os bens materiais, os melhores lugares, os destaques, só nos condenam. E isso dentro da igreja é muito forte. A gente precisa ter a atitude de sermos diferentes dos iguais, ter atitudes diferentes, ter atitudes como a de Cristo Jesus, seguindo o caminho que nos leva ao céu. Jesus alerta aos discípulos e a cada um de nós: entre vós não deverá ser assim, não deverá haver opressões, deverá haver intrigas, divisões, um querendo ser superior ao outro, um querendo aparecer mais que o outro, um querendo se mostrar mais que o outro, sendo que todos nós, no final, somos os mesmos, iguais na presença de Deus. Todos nós recebemos os nossos dons, cada um à sua maneira, à sua forma, mas todos chamados a apontar o mesmo caminho, o reino de Deus, o reino dos céus. É nos esforçarmos, meus irmãos, diariamente na presença de Deus, para não nos perdermos naquilo que é essencial. O salmista de hoje nos canta: os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. É ceifar, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, para que colhamos com alegria no céu a graça de Deus. Para que nós possamos colher no céu tudo aquilo que nós plantamos diariamente com as nossas atitudes, com as nossas ações, buscando constantemente permanecer na graça de Deus. Nós somos afligidos, como nos lembra São Paulo na carta aos Coríntios, na primeira leitura de hoje, de todos os lados, mas não somos vencidos quando nós temos um Deus que nos fortalece. Somos afligidos de todos os lados. O inimigo, o demônio, ele tenta, ele se esforça para nos tirar do caminho de Deus, colocando em nosso coração egoísmos, orgulhos, ciúmes, invejas, mas nós não somos vencidos, porque somos maiores do que tudo isso quando nós nos colocamos na presença de Deus e sabemos nos reconhecer como estes servos, que se fazem servos por amor todos os dias. Não busquemos destaque, não busquemos vanglória, mas busquemos servir como Cristo Jesus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos. Se o Filho do Homem, o próprio Deus, não veio para ser servido, porque nós queremos ser servidos pelos outros e não servir, como muitas vezes nós fazemos por aí. Abramos, meus irmãos, os nossos olhos, o nosso coração, as nossas atitudes têm
nos condenado e muito ao fogo do inferno. E se nós não termos a atitude urgente de converter nosso modo de pensar, as nossas atitudes, não chegaremos ao céu, não herdaremos a vida eterna. Perderemos a graça de Deus que passa diante de nós. Busquemos, por intercessão de São Tiago, a conversão sincera. Tiago compreendeu profundamente o que Cristo disse nesse momento e se esforçou todos os dias em dar o máximo de si para o reino de Deus. Como disse lá atrás, o primeiro dos discípulos a ser martirizado por amor. Sejamos nós também, no nosso coração e na nossa vida, martirizado todos os dias, se preciso for, por amor a Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.